Uma forte personalidade, liderança nata e incrível capacidade de trabalho. Assim era o Padre Aldo. A nossa homenagem pelos 70 anos da paróquia de Santa Teresinha. Padre Aldo sabia mandar e exigir. Aos poucos, construiu a igreja e as dependências anexas. Preocupava-se não só com a religião, mas com a educação, assistência social, sem se descuidar dos esportes e lazer. Enérgico, bravo, objetivo, dizia exatamente aquilo que queria. Talvez tenha exagerado o zelo para com as pessoas. Que outros gigantes farão o que Padre Aldo fez por nossa terra. Incrementou o desenvolvimento do bairro do Matadouro. Vamos assistir ao documentário feito por Leandro Teixeira, que marcou os 70 anos da paróquia de Santa Teresinha. A vida paroquial, a igreja como tal, começou de forma um pouco mais organizada na capela Nossa Senhora da Glória, o ISE de hoje, que foi confiado ao Padre Aldo, e lá também começou durante algum tempo o grupo escolar Coronel Francisco de Assis Gonçalves. Eu vi o Padre Aldo pela primeira vez na capela do ISE quando tinha 4 anos de idade. Minha família morava na Vila Aparecida. Como fazia apenas 4 anos que tínhamos chegado da Itália, minha mãe ainda não falava bem o português. Ela vinha à missa no ISE, onde foi a sede primeira da paróquia de Santa Teresinha. Nesses anos todos, ao longo do tempo, 31 padres do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras foram ministros aqui como párocos, isto é, como titular ou como vigário paroquial. E 4 padres diocesanos, Padre Sebastião Dantas, Padre Eli Antônio Dentello, Padre Amauri Francisco Moro, já falecido, e Padre Orestes de Oliveira Preto, 4 diocesanos, depois de todo esse tempo dos missionários do PIME, além das congregações religiosas femininas que aqui atuaram muito, especialmente as missionárias da Imaculada e as missionárias de Jesus Crucificado. Aos 8 anos, a minha família mudou-se aqui para a Vila Municipal, numa rua que se chamava Rua C, hoje Rua Madre Cândida Maria de Jesus. Como eu já era coroinha na catedral, ao vir para cá, Padre Aldo me colocou também
no conjunto dos Coroinhas. Passado algum tempo, terminado aquilo que se chamava grupo escolar, fui para o seminário porque ele se interessou em me encaminhar para isso. E ali fiz meus estudos, fui ordenado na Catedral em 1973, celebrei a primeira missa aqui na paróquia, depois fui fazendo diferentes ministérios, até que faz pouco mais de ano e meio eu vim para a paróquia onde comecei a minha caminhada mais próxima ao ministério sacerdotal. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui quando a paróquia comemora 70 anos de fundação. Eu penso que não exagero se eu falar que todos aqueles que nasceram de 48 em diante, até a morte do Padre Aldo em 83, e aqueles que privaram também da presença do Padre Donato até 2012, todos nós que vivemos isso somos grandemente privilegiados, porque conhecemos dois homens que deram a sua vida para nós todos, de um bairro que era feito de gente operária, trabalhadores simples, e criaram aqui na estrutura da paróquia um lugar onde a gente vinha não só para os momentos de celebração e de oração, mas também para nos divertirmos. Quem é que não se lembra do bar que havia aqui no grande salão que liga a igreja à casa paroquial? As mesas de snooker, as mesas para jogar baralho. Quem é que não se lembra da quadra de bocha, logo atrás da igreja? A sala de música para as meninas, para as moças, a sala de corte e costura, o parque infantil, a segunda quadra de futebol de salão da cidade, onde o Padre Aldo organizava o torneio das estrelas. A diversão nossa era aqui, tanto que todo mundo da época conhece a expressão "Quando você vai? Vou no padre", porque aqui era o lugar do encontro. A construção da igreja começou, desta igreja matriz e deste conjunto de obras que há aqui, começou mais ou menos no finalzinho de 1948. A primeira celebração que houve aqui na Santa Terezinha, a igreja ainda não acabada nos seus detalhes, foi em fevereiro de 1953. Eu cheguei aqui à paróquia no final de 1954. Ainda o altar principal aqui da igreja, o chão era o contrapiso. Pouco tempo depois foi colocado o mármore branco. Resta ainda desse mármore daquela época a parte que fica do altar mor, onde se celebrava a missa de costas para o povo. Para trás, aquela parte foi conservada. O restante depois foi modificado e é o trabalho que foi feito e é tão bonito e está aí hoje.
E aqui a gente organizava, o Padre Aldo organizava as férias, 300, 400 meninas e meninas. Quem não se lembra das brincadeiras de índio, das caças ao tesouro, atrás da igreja, que era uma plantação de eucaliptos, não havia nada, a gente brincava por ali. A escola que está aqui ao nosso lado, Assis Gonçalves, num terreno cedido pela paróquia, pelo Padre Aldo, para que fosse feito então uma escola, com a inclusão de poder usar a escola para catequese, o teatro, onde tinha as peças de teatro, onde havia as peças de teatro, o cinema. Padre Aldo e Padre Donato sempre preocupados com a educação. Padre Aldo dizia, antes de igreja, escolas. E a gente sabia do rigor dele, quando ele sabia que uma criança não estava indo à escola, ele ia até a casa da família verificar o porquê, e algumas vezes foi com a polícia. Todos nós sabemos disso. E quem não sabe deve, ao tomar conhecimento, honrar a memória desses homens. Os mais velhos vão recordar, nós meninos ficávamos aqui na parte de cima, onde hoje é a quadra, e as meninas no pátio da escola Assis Gonçalves. Havia uma escada que ainda existe hoje, mas hoje por ela não se passa mais. É uma história muito bonita. Eu penso que toda essa geração de pessoas, de alguma forma, recebeu muito desses dois homens ao longo desse tempo. E a gente não pode esquecer o Instituto Educacional Santa Terezinha, que começou num lugar chamado Casa da Criança, uma meta que o Padre Aldo se colocou para acolher crianças de pais que precisavam trabalhar. E passando o tempo foi caminhando até que se colocou como uma das escolas de excelência da nossa cidade. É muito importante recordar também todo o trabalho do Padre Donato para com a catequese. Penso que a grande marca dele na vida paroquial foi isto. E quem não se lembra de tantos e tantos e tantos catequistas que dedicaram boa parte da sua vida à formação cristã das crianças e jovens, com grandes sacrifícios, aos domingos e dias de festa, se encaminhando para os bairros, muitas vezes deixando o almoço do Natal, da Páscoa e de alguma festa para um segundo plano por conta da missão que tinham assumido. Dois padres que se sacrificaram, que não viram e não mediram esforços para que a paróquia fosse aquilo que é hoje, tanto do ponto de vista material, o patrimônio da paróquia em termos de imóvel, todo mundo conhece, como também a herança de fé, a caminhada da comunidade, se aperfeiçoando, se atualizando e procurando ser um sinal no meio da vida do povo. A igreja foi sendo construída, terminada, e basicamente o essencial é o que está aqui. Ao longo do tempo, o que aconteceu? A feitura da cantina, que é mais recente, que criou uma possibilidade de não dependermos de ficar montando e desmontando barracas, a cobertura da quadra, que é utilizada pela Escola Assis Gonçalves, é da paróquia, mas se cede numa colaboração, porque senão os meninos e meninas não teriam onde ir. Fora isto, além daquilo que está aqui, Padre Aldo e Padre Donato e outros padres que estiveram, deram início à paróquia de São Benedito, na Vila Bianchi.
Na paróquia de São Francisco, no bairro que nós chamamos Santa Libânia, do Coração Imaculado de Maria, na Vila Maria. Muitíssimas capelas pelos bairros, muitíssimas instalações do Estado ao longo da ferrovia, da Estrada de Ferro Bragantina, que não existe mais, restauradas e utilizadas como escolas ou capelas. A escola lá no São Benedito do SESI, uma escola que havia no Alto de Santa Libânia, no bairro Santo Antônio, se não me engano, não tenho certeza, mas havia uma escola lá também. Muitas dessas coisas saindo aqui do espaço deste lugar, mas porque até 48, a única paróquia que havia em Bragança era a Catedral. Em 6 de junho de 48 foi criada a paróquia de São José e Santa Terezinha. Então dividiu a cidade pela metade. E os padres começaram aqui com toda dificuldade, mas com muito empenho, até se tornou este grande lugar. Penso que nós não podemos esquecer o empenho continuado na melhoria das condições das pessoas. Nos anos 60, 64, se não estou enganado, houve um programa norte-americano, Aliança para o Progresso, que mandava gêneros alimentícios para serem distribuídos numa situação de carência. Quanta gente foi beneficiada por aquilo? Quanta gente? Todo um cuidado, não só com o lado da vida de fé, no sentido da celebração, das devoções, mas na vida física, de ajudar as pessoas que não tinham dinheiro para comprar comida. Uma obra que havia aqui muito importante, dirigida pelo Padre Donato, era a farmácia. As pessoas doavam medicamentos que não precisavam mais utilizar.
Havia farmacêuticos que faziam o controle disso e as pessoas vinham aqui buscar. Depois, por questões de vigilância sanitária, enfim, a legislação tem que ter um cuidado com isso e pelos riscos talvez que acontecessem, essa obra não existe mais. Temos ainda hoje, fruto de todo aquele empenho do passado, o cuidado com famílias carentes que são visitadas e, na medida das suas necessidades, recebem ajuda alimentar até que possam caminhar sem mais precisar desse tipo de coisas. Temos na comunidade também a pastoral carcerária, o cuidado com aqueles que erraram, devem cumprir pena, mas devem ser ajudados a reencontrar os valores e a poder voltar ao convívio das pessoas. Projeto Nascer de Novo, criado pelo Padre Sebastião a partir de uma grande preocupação que sempre houve lá com a região do bairro da Penha, que cuida de crianças, com todo o esforço, doações e a generosidade de muita gente que durante muito tempo trabalhou ali para que houvesse meios, com vários e muitos voluntários, médicos, dentistas, professores, psicólogos, que deram muito do seu tempo e da sua atenção para que muitas crianças pudessem viver de uma forma melhor. Celebrar um aniversário como este, 70 anos de fundação, é compromisso. Compromisso com aqueles que nos precederam, que deram a sua vida. Nós temos grandes passos a serem dados. Eu espero que todos nós que formamos a comunidade de Santa Teresinha possamos caminhar para um projeto que nos ajude a dar uma resposta para os dias de hoje. Para isso, um comprometimento. Fazer festa é fácil. O difícil é a gente fazer aquilo que a festa pede nas diferentes pastorais. Nós precisamos de gente que dê um pouco do seu tempo, do seu trabalho, para que possamos melhorar, estimular mais a catequese nos diferentes níveis, as ações pastorais, as celebrações, enfim, que a gente procure sempre estar no passo do nosso tempo. Os desafios são grandes, mas com a graça de Deus, com a intercessão de Santa Teresinha, nossa padroeira, nós poderemos marcar também a vida da nossa comunidade, não para a vaidade nossa, mas para que aqueles que venham depois de nós possam honrar também o trabalho que nós procuramos fazer. Que Santa Teresinha abençoe as nossas famílias, todas as pessoas e nos dê coragem para nunca perdermos a esperança. E repito uma frase do Papa Francisco que deve estar sempre presente no nosso coração: não nos deixemos roubar nem a esperança, nem a alegria. Deus abençoe a todos.
Quando a gente começa a falar, e o assunto é muito extenso, e na realidade a gente começa a se empolgar e a coisa fica muito interessante. Quando nós falamos, então, sobre superfície ocular, né, que é um termo que a gente usa muito em oftalmologia, mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos a córnea, né, que é o nosso primeiro anteparo refracional, vamos dizer, mas na realidade, quando a gente fala córnea, o primeiro anteparo está errado. O primeiro anteparo refracional, que seria o primeiro ponto de contato com a luz em relação à entrada das imagens para os nossos olhos, é a lágrima. Tá? É o filme lacrimal, é aquele Magipac que eu falei para vocês, que normalmente a gente tem que passar a cada piscada, tá? Eu estou fazendo de propósito esse movimento com os meus olhos, para que eu passe esse filme lacrimal e eu melhore o meu foco, eu melhore a minha qualidade de visão. Hoje nós sabemos da importância disso e sabemos também que através de novas tecnologias, tratamentos, aparelhos, diagnósticos e tratamento para isso, hoje uma coisa muito importante, e nessas atualizações que a gente tem tido fora do país, e na realidade hoje a nossa oftalmologia participa desses congressos internacionais de forma atuante, sabemos que preventivamente, na realidade hoje, profilaticamente ou como rotina até, nós faremos acompanhamento profilático pré-cirúrgico de catarata. Aí vocês vão falar, catarata, mas o que tem a ver lubrificação com catarata, né? Os senhores que já são expert em catarata já sabem que a catarata é uma coisa que vem a opacidade do cristalino, que vem com a idade. Muitas pessoas até desenvolvem essa catarata um pouco mais precoce, a partir de 45 anos, temos casos, vários casos assim, e na média a partir dos 55, 60, 65 anos, tá? O que acontece? Nós sabemos da importância da cirurgia de catarata, nós sabemos que não devemos deixar uma catarata evoluir, uma catarata ficar madura, muitas pessoas ainda têm esse conceito, eu vou esperar minha catarata ficar madura para poder tirar. Sabemos da importância de uma catarata, quanto ela pode alterar o sistema de pressão do olho, né, que muita gente conhece, o glaucoma, cataratas podem induzir uma hipertensão ocular com alterações importantes. Então, hoje o tema catarata, o que eu quero abordar com vocês mais é falar sobre a profilaxia pré-cirúrgica, né? O que nós fazemos hoje, o que se recomenda fazer para um paciente com catarata que vai se preparar para a sua cirurgia? É justamente a avaliação das chamadas glândulas de Meibomius, tá? Que nós vamos avaliar aquelas glândulas da pálpebra, fazer um tratamento profilático, ver quanto que tem disfunção. Eu vou explicar para vocês o seguinte: todos nós, a partir de 55, 60 anos, temos uma queda, uma perda de qualidade e capacidade de lubrificação de até 60%. Então, entendam, além das alterações hormonais que nós vamos vivendo, tá? A nossa pele seca, né? Tudo, o cabelo, as rugas aparecem, ou seja, nós estamos numa evolução ali. O que acontece? Os olhos também sofrem com isso, e muita gente não consegue entender isso. Acha que não, que o olho é mágico, ele é um órgão infinito, que ele nunca se desgasta e ele não sofre alterações com a idade. Ele sofre sim. Então, em relação à lubrificação, nós já damos, em média, de rotina, uma atenção maior quando o paciente entra no consultório já com uma faixa etária de 55 anos. A gente já sabe disso. De qualquer forma, quando o paciente vai para uma cirurgia de catarata, hoje sabemos da importância dessa superfície do filme lacrimal, até para fazer o cálculo, tá? Vejam bem, para fazer o cálculo da lente que você vai ter que implantar. Então, o paciente quer um exame chamado biometria, a gente manda o paciente para fazer o exame tal, e não dá muita atenção a esse filme lacrimal. Na realidade, não se sabia, tá, até que esse filme lacrimal interferia tanto até no cálculo da lente intraocular. Então, por que está se estudando tanto? Por que vem se fazendo tanto tratamento preventivo, estudo, análise, pré-diagnóstico de glândulas de Meibomius, de alteração do filme lacrimal? Porque nós sabemos hoje que muitos detalhes que sobram pós-cirurgia, tá, que resultados às vezes não tão felizes, o nosso paciente não fica tão feliz, ou a gente mesmo como cirurgião fala, puxa, eu fiz todos os cálculos, tal, não era para ter sobrado grau, ainda sobrou grau e sobrou um pouco a mais e tal, enfim. O que acontece com isso? Isso está relacionado àquela profilaxia que hoje, a partir de agora, na realidade, com esses recursos tecnológicos, nós vamos fazer de forma cada vez mais atuante. Então, a gente faz o diagnóstico, avalia todas aquelas glândulas de Meibomius, vê como que está a função de lubrificação, em que tipo de disfunção de filme lacrimal, trata previamente aquilo durante um período, submete o paciente ao exame de cálculo da lente intraocular, depois
após tratamento, você tem com certeza um cálculo muito interessante. Nesses estudos que eu participei lá na Europa, o que eles mostram? Eles fizeram vários protocolos, pegando pacientes sem tratamento profilático, sem avaliação do filme lacrimal, e submetiam aos cálculos de lente intraocular, né, que é aquele exame que eu falei para vocês, submetiam esse exame, depois faziam o tratamento, faziam o exame, faziam o tratamento e submetiam novamente aos exames de cálculo de lente intraocular. E é interessante quanto isso deu de variação. Por isso esses protocolos vêm sendo escritos de forma muito assim, intensa, cada vez mais estudados, porque as diferenças em termos de resultados foram muito grandes em termos de cálculos de lente intraocular. Aí na segunda fase de estudo, o que eles fizeram? Ok, nós sabemos que tem uma... Agora vamos aplicar isso na prática. Vamos pegar o paciente que faz toda essa avaliação e vamos pegar aquele paciente que não fez. Implantam-se as lentes e começaram a se ver os resultados. Os pacientes que passaram por essa profilaxia passaram a ter uma qualidade melhor de resultado cirúrgico. Ou seja, olha a importância do que eu estou falando do filme lacrimal, superfície de glândula. Quer dizer, são coisas simples que estão no nosso dia a dia. Todo mundo sabe que tem que piscar, todo mundo sabe da ardência do olho, que a falta de lágrima, mas não se sabia de forma tão, assim, tão técnica o quanto isso interferia na visão. E a catarata foi assim, uma forma de se entender mais ainda o quanto ele interfere no cálculo refracional, que é o cálculo do grau. Portanto, quando o seu médico, o oftalmologista, ele recomendar que você faça um tratamento que você não consegue entender, porque você muitas vezes nem tem até tantos sintomas, você não percebe tanto, e ele recomendar que você faça uma limpeza, higiene da pálpebra, que você faça a aplicação de um produto, use o tipo de colírio, tá, ou estimule suas glândulas de meibômios, tá? O intuito dele é melhorar a sua superfície ocular, o intuito que ele está tendo é melhorar a sua qualidade de visão. Tá? Isso a gente já faz com pacientes mais jovens, e agora, com os pacientes de catarata, cada vez mais nós vamos procurar fazer a avaliação prévia de forma muito mais detalhada. Dificuldade técnica que eles tiveram lá na Europa também nesses estudos e com certeza nós vamos ter aqui no nosso dia a dia, tá? É fazer com que o paciente faça aderir ao tratamento, tá? Porque realmente é uma rotina diária, à noite tem que se fazer uma rotina de higienização, profilática. Agora, com essas novas tecnologias de tratamento, também a gente vai ter uma velocidade melhor, vamos dizer assim, porque a gente vai fazer sessão de tratamento na própria clínica. Então você submete o paciente a sessões de tratamento e aí não depende tanto dele, daquela rotina, sabe? Ah, eu vou fazer, não vou aplicar. Coisas que ficam muito na nossa rotina, tirar escovar dente, né? Que a gente faz isso certinho, de manhã, à tarde, na hora do almoço, à noite, enfim. Outras rotinas a gente tende a não seguir. Com essas novas tecnologias, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o diagnóstico, mostrar, porque você consegue mostrar as imagens e já fazer o tratamento e reavaliar com as imagens e mostrar a diferença do tratamento. Ou seja, mesmo porque o paciente percebe a melhora, percebe melhor qualidade de visão, percebe que arde menos o olho, ele vai acabar usando até menos colírio lubrificante, né, aquelas lágrimas artificiais, porque melhorando a função dessas glândulas de meibômios, você melhora também a lubrificação, obviamente. Então, daqui para frente, coisas muito novas estarão surgindo, rotinas novas nos consultórios irão surgir e é importante que você acompanhe essa evolução e entenda por que o seu médico oftalmologista vai começar a te propor algumas coisas diferentes que você fala assim, mas nunca fez isso, nunca precisou. É porque, na realidade, vem se descobrindo cada vez mais coisas novas, coisas que melhoram a qualidade de vida, melhoram a qualidade de visão, melhoram resultados cirúrgicos, tá? E quando eu falei só da catarata, na realidade não é só a catarata, mas também no caso das cirurgias refrativas. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto que, na realidade, ele se expande em vários assuntos, né? Quando começamos a falar sobre olho seco, a gente fala olho seco. Puxa, olho seco é um assunto tão batido, todo mundo sabe que vai usar uma lágrima artificial, que a sensação é de ardência, é desconforto, enfim. Mas o que eu quero abordar com vocês hoje a respeito do olho seco são coisas novas que vêm vindo para o Brasil. Nós não temos ainda esses equipamentos no Brasil.
que nesse último congresso internacional em Viena, que eu tive a oportunidade de participar, realmente foi interessante essa nova abordagem de um assunto tão antigo, uma coisa que já é batida, que nós já sabemos há muito tempo o que acontece em relação a todo esse processo chamado superfície ocular, a lágrima, né? O quanto ela é importante, a lágrima, o quanto ela define a qualidade da nossa visão. Para os senhores terem uma ideia, hoje se desenvolvem pesquisas, estudos, né? O nosso principal estudo na oftalmologia é o estudo considerado chamado DIOS, né? O DIOS 2, que são as diretrizes recomendadas para tratamento de olho seco, que pode variar desde um olho seco bem leve até um olho seco severo, que exigem tratamentos até cirúrgicos, colocação de pinos no canal lacrimal, no ponto lacrimal, para que você preserve aquele pouco de lágrima que o paciente tem. Então, o assunto superfície ocular, tá, é só para a gente entender e começar a abordar as novas terapêuticas. Na realidade, começamos pelos novos sistemas diagnósticos e depois as novas terapêuticas para isso. Tá? Quando nós falamos em superfície ocular, parte da nossa visão, parte do nosso grau, como vocês costumam entender, né, o grau, né, eu uso tanto de grau, eu tenho 3 graus, eu tenho 4 graus. Parte do nosso grau está no nosso filme lacrimal. Ou seja, é tão importante, quando eu estou aqui conversando com vocês e faço esse movimento de piscar, né, ou pestanejar, como muita gente diz, tá ok? O que eu estou fazendo? Eu estou distribuindo o meu filme lacrimal e melhorando até a minha condição de foco de visão. Isso já é sabido há muitos anos, tá? Mas hoje, cada vez mais com a tecnologia avançando, a gente consegue entender o quanto isso tem repercussão na nossa visão. E aí eu vou dividir esse assunto em algumas partes. Então vamos falar primeiro quando a gente vai falar sobre uma cirurgia de catarata. Parte do resultado da nossa visão, do nosso bom resultado cirúrgico, pós-cirúrgico de catarata, está relacionado às nossas glândulas lacrimais, às nossas glândulas de Meibônios, que são chamadas as glândulas da pálpebra. Então vejam como isso é importante. Muitas vezes o paciente tem um insucesso cirúrgico, né, razoável, ou sobrou grau pós-cirurgia, na realidade está relacionado a uma profilaxia que deveria ser feita, que nós vamos abordar depois. Voltando então a falar sobre o olho seco, ou chamado disfunção das glândulas de Meibônios, ou disfunções das glândulas lacrimais, tá? Se a gente dividir isso, primeiro, você tem um tipo de olho seco onde você tem uma glândula lacrimal que é insuficiente, ela não produz aquela lágrima aquosa, ou ela produz de forma muito insuficiente. Hoje a gente tem tratamentos até medicamentosos que a gente consegue fazer com que essa glândula se estimule. Existem tratamentos com colírios, tá, que conseguem melhorar o estímulo dessa glândula lacrimal e que ela consegue liberar mais líquido lacrimal. Mas na realidade, o que realmente mantém essa água, vamos chamar assim, esse líquido que a glândula lacrimal produz, fixado na superfície ocular, o que fixa esse líquido é uma gordura. Na realidade, são vários componentes, para resumir aqui de forma rápida, seriam como se fossem umas gorduras, os lipídios, tá? Mucinas, são substâncias que são fixadas, que fixam esse filme aquoso, ou seja, quando nós batemos a pálpebra, tá, que eu faço esse movimento, eu estimulo glândulas que estão nas minhas pálpebras, tá, atrás dos cílios, e ao pestanejar, ao bater as pálpebras, elas liberam uma quantidade dessas substâncias que vão se misturar com o líquido, tá, com o filme lacrimal aquoso, e ela forma uma película, como se fosse, eu costumo usar uma brincadeira, como se fosse um Magipac, né, aquele plástico, aquele filme de plástico, né? Então eu pisquei, passei o filme plástico, daqui a alguns segundos eu tenho que piscar novamente e repassar esse filme plástico, entre aspas, tá ok? O que acontece com isso? Essas glândulas palpebrais, chamadas glândulas de Meibônios, tá? Elas são responsáveis pela liberação dessas substâncias. Detalhe, elas têm um formato como se fossem pequenos cálices, tá ok? Virados assim para cima, na pálpebra inferior e na pálpebra superior virado para baixo, e esses cálices que produzem essa secreção, que produzem essa gordura, essas mucinas, essas substâncias, esses lipídios, tá ok? Eles são produzidos de forma contínua.
À noite, quando estamos dormindo, diminui naturalmente essa produção, tá? E eles acumulam um pouquinho mais dessa quantidade. Por isso, muitas vezes de manhã, pessoas que têm disfunções dessas glândulas de meibômios, eles acordam com o olho um pouquinho mais grudadinho, com mais gordura, vamos chamar assim, com uma remelinha no canto dos olhos. Por quê? Está relacionado a essa disfunção das glândulas de meibômios. Muito bem. Nós já sabíamos disso, nós conhecemos as blefarites, as meibomites, as inflamações do folículo piloso dos nossos cílios. Isso nós já conhecemos há muito tempo. O que mudou um pouco agora na abordagem com esses estudos é que nós conseguimos agora calcular uma coisa chamada osmolaridade desse filme lacrimal. Ou seja, nós conseguimos calcular concentração, tempo de rompimento desse filme lacrimal. Embora já existam testes que a gente aplica no consultório, que é um teste muito conhecido chamado BUT, tá? Tempo de rompimento do filme lacrimal, é uma sigla em inglês, tá? O Breakup Time. E o que acontece? Isso já é uma técnica muito simples, muito usada, mas que funciona muito bem. E agora, com o avanço da tecnologia, nós teremos aparelhos que calculam a minuto, a segundo, o tempo de rompimento desse filme lacrimal, esse break-up time de forma mais específica, tá? Uma forma através da osmolaridade, tá, ok? Para que a gente saiba o quanto ou o que eu tenho que tratar nessa disfunção do filme da superfície ocular, né? Então eu tenho um olho seco, ponto. Causado por disfunção da glândula lacrimal ou disfunção das glândulas de meibômios. Hoje a gente tem como começar a diferenciar, a estudar isso de forma mais aprofundada. E o que evoluiu nisso são os aparelhos diagnósticos para isso, tá? Nós temos, que ainda no Brasil não estão chegando, algumas coisas já existem, mas ainda muito incipiente, tá? O que vai vir aí provavelmente para o segundo trimestre de 2019, são aparelhos que nos ajudam a fazer diagnóstico ao vivo e a cores no consultório de uma forma muito tranquila, indolor, uma forma rápida que você consegue analisar a função dessas glândulas lacrimais, das glândulas de meibômios, você consegue avaliar, inclusive você vê as glândulas de meibômios através das imagens, ou seja, é como se fosse entre aspas, uma ressonância ao vivo ali acontecendo todo a segundo, que a gente consegue olhar e ver como que estão esses cálices, a atrofia desses cálices, a atrofia dessas glândulas. Muitas pessoas têm um processo de atrofia dessas glândulas de meibômios e quando isso começa a acontecer, quando você vê num aparelho, você vê as glândulas atrofiando, algumas já totalmente atrofiadas. Quando isso acontece, por falta de tratamento, falta de cuidado, ou falta de manutenção, falta de diagnóstico, uma série de fatores, você começa a ter o problema do paciente falar assim, por mais que eu use colírio lubrificante, por mais que eu tome a linhaça, que ajuda muito a estimular essas glândulas, por mais que eu faça coisas, meu olho continua com uma disfunção. Continua desconfortável, ardendo, a qualidade da visão cai bastante. Por isso que muita gente, inclusive, quando fica muito tempo no computador, lembra daquela história da síndrome do olho de boneca, né? Que a pessoa não pisca porque ela fica muito atento ali no eletrônico. Isso é também uma disfunção porque a gente para de bater a pálpebra, para de fazer a liberação dessas glândulas e começa a ter toda uma alteração no processo natural de lubrificação ocular. Então veja como uma coisa tão simples, tão pequena, mas interfere tanto, muitas vezes até em prescrição de óculos que não são necessários. Muitas vezes o paciente tem uma queixa de baixa de visão, a qualidade da visão dele é ruim, você faz o exame de refração, até encontra uma alteração de grau, só que na realidade se você tratasse melhor ou cuidasse melhor dessas glândulas de meibômios, muitas vezes você até evitaria uma prescrição de óculos de descanso, vamos dizer assim, aqueles óculos que não são tão necessários. Então hoje, com essas novas tecnologias, nós conseguimos fazer diagnóstico, tá? E conseguimos fazer tratamento. Essa é a grande jogada. Por quê? Antes, até fazer o diagnóstico, a gente até fazia um diagnóstico razoável, só que nós não tínhamos muita diferencial no tratamento. Era dar suporte, dar o óleo de linhaça, via oral, colírio lubrificante, o gel, enfim, a gente tinha esses recursos. Colírios à base de prostaglandina, que são estimulantes da glândula lacrimal. Hoje, os géis para aplicar na pálpebra também. Hoje, com os novos aparelhos que estão chegando aí, nós vamos conseguir fazer um tratamento
profilático, manter essas glândulas saudáveis para que a pessoa faça sessões, inclusive, são 10 sessões, 15 sessões, dependendo do caso, e que ela fica de uma forma muito tranquila durante anos com essas glândulas permeáveis, produzindo os seus lipídios, suas mucinas, os seus produtos para que filme e fixem o filme lacrimal de forma mais eficiente. Então, lágrima é uma coisa muito mais complexa e muito mais estudada hoje do que nunca se estudou tanto a lágrima, nunca se deu tanta importância como tem se dado hoje. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e governo do estado de São Paulo. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Foca no trânsito, foca na direção, foca
foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo.